bora! Ó, vamos falar aqui sobre um... Eu não sei se eu sei falar essa palavra direito. A gente vai falar sobre retino... pera, vamos chamar o homem. Senhoras e senhores, nosso querido médico oftalmologista, ele tá à frente, ele é proprietário da clínica Oftal Center, que fica no centro da Ceilândia. Vamos chamá-lo para falar o nome direitinho. Dr. Raulney Moura. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Dá uma enrolada na língua, né? Deixa eu tentar aqui com o senhor aqui agora ao vivo. Vamos lá. É retino... Não vai sair. Não vai sair. Retinoblastoma. Blastoma. É só... Retino de retina, blastoma. É retinoblastoma. É um tumor da retina. Eu achava que tinha alguma apatia no finalzinho. Não. Retinoplastomapatia, não. Não, retinoblastoma. 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 Tranquilo. E o nome já descreve a doença, né? Mas a gente vai entrar em detalhes, né? Eu acho que é um assunto muito pertinente. Dia 18 de setembro, agora próximo, né? Foi dedicado o dia da conscientização da importância do diagnóstico precoce dessa doença, chamada retinoblastoma. Então é algo assim fundamental, né? Assim, tiveram várias atividades nesse dia, várias entrevistas, né? A Globo entrevistou alguns pais, né, de pacientes com essa doença, inclusive é bem famoso o Thiago Leifert, né, aquele do BBB, aquela coisa toda, que ele teve a filhinha dele, tá? Apresentou essa doença, retinoblastoma, né? E ele, depois disso, ele se tornou praticamente um embaixador, né, para ajudar na divulgação dessa doença, esclarecimento, porque a importância na realidade, da questão do diagnóstico precoce é você conhecer aquilo ali, você suspeitar do problema, né? Então, todo câncer, assim, se você pega, é um tipo de câncer, é um tumor. Eu ia te né? perguntar agora, porque eu lembro do Thiago Leifert, tem um vídeo dele muito bacana, doutor Ronê, ele falando sobre o câncer da filha dele. Isso. Aí eu fiquei aqui, poxa, mas a menina teve retinoplastia também. Uhum. Ou seja, é esse câncer. Isso, retinoblastoma, é isso que ela teve, né? Retinoblastoma. E aí ele se tornou esse embaixador porque justamente no caso da filha dele, pegou um pouquinho mais avançado e assim, o diagnóstico precoce, né, ele é fundamental tanto para a questão da sobrevida, óbvio, né? Ele não é um tumor assim que tem a chance de metástase não é tão grande, porém, quando acontece, ela acontece para o cérebro, que é gravíssimo. Meu né? Deus. Por quê? Justamente por causa da proximidade do olho com o cérebro. Você pode só lembrar o pessoal, para alguns que não saibam ainda, o que é a metástase? Metástase, por exemplo, você tem um câncer originário, vamos supor, do pulmão. Né? Então, ele nasceu ali, é originário ali. E aí, com o crescimento, ele se espalha pelo organismo e vai para o fígado, vai para os ossos, vai para o cérebro, enfim, ele pode ir para qualquer parte do corpo, né? Mas ele não nasceu naquele local. Por exemplo, um câncer uterino que se espalha para o fígado, por exemplo, pulmão, enfim. Aí, às vezes, você faz diagnóstico, você identifica já a metástase, às vezes, dependendo do tipo do câncer, né, ele não dá muito sintoma e você já vai diagnosticar quando ele já se espalhou. Que aí a gravidade é o seguinte, quando ele se espalha, é mais difícil o tratamento, né? Então, quanto mais você pega o câncer localizado, limitado, você aumenta a chance de cura completa daquele tumor. Quando ele se espalha, você pode tentar quimioterapia, radioterapia, mas a chance diminui bastante. Olha só. De sucesso. Por isso essa questão do acompanhamento com o médico é salutar, né, doutor? É fundamental, né? Só um médico pode fazer o diagnóstico, né? E hoje já existe um programa, né? Aquele teste do olhinho, que o pessoal fala no bebezinho recém-nascido, é justamente isso, que é o teste do reflexo vermelho. Porque nesse caso do retinoblastoma, quando você joga a luz ali na pupila, né, o reflexo que volta não é um reflexo vermelho, é um reflexo branco. Então, a pupila branca, que a gente fala. Então, isso aí até numa foto, às vezes, já é possível fazer uma suspeita diagnóstica. Então, você tira a foto, tem aquele flash, normalmente, né, se não tiver uma câmera assim, perfeita, você vai ver aquele reflexo do flash nos olhos, né? Aquele reflexo vermelho, né? Aquele olho vermelho.
E um dos olhos vermelho e o outro olho não vai estar vermelho, vai estar esbranquiçado, né? Então já, inclusive, numa dessas reportagens aí, né, que eles citaram, foi justamente isso. A mãe percebeu através da foto, né? Então, se tirou a foto da criança, um olho estava vermelho e o outro estava branco. Falou, mas que esquisito, por que branco? Ah, quando você bate o flash, às vezes fica Isso, vermelho. a Aham. pupila fica vermelha, avermelhada. Isso é normal, tem que ser os dois olhos. Um dos olhos não estava com esse reflexo avermelhado, estava esbranquiçado. Né? Acendeu uma luzinha, ela procurou um oftalmologista, né? Ele fez um exame de fundo de olho, né? E realmente confirmou que ela tinha esse problema na retina. Depois disso, você tem que fazer outros exames, né? Principalmente a ressonância magnética do globo ocular e também do cérebro, para ver se está localizado, para delimitar, ver o tamanho do tumor, a extensão que ele está tendo, se é só mais restrita ali na retina, se já atingiu outras estruturas oculares, ou se mesmo teve uma metástase para o cérebro, que aí se torna mais grave. Então, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor. Por isso a importância desse teste do olhinho, que é algo tão simples, né, mas que com certeza salva muitas vidas. Nossa, com certeza. É comum isso surgir em crianças, doutor? Em criança, exatamente. Tem algum porquê? Tem alguma razão? Não, é um tumor típico de criança, não se sabe ao certo. Tem alguns casos que são genéticos, tem um gene específico para isso, mas a maioria não tem esse gene e se manifesta. Tem alguns tipos de cânceres que manifestam mais em criança, como por exemplo o câncer da suprarrenal, né? Eu tenho um sobrinho que ele teve, né? Aos 3 anos de idade ele teve um câncer na suprarrenal, teve que operar, fazer quimioterapia, inclusive comprometeu um pouco o desenvolvimento físico dele, o crescimento, né? Mas graças a Deus, como foi feito um diagnóstico precoce, né? Ele está bem, está com 18 anos agora, a vida seguiu normalmente. Graças Mas a Deus. foi feito um diagnóstico bem precoce, né? O pediatra suspeitou de alguns sintomas ali, né? E indicou logo o tratamento, fez a cirurgia, quimioterapia e resolveu. Né? Então, é um tumor comum na criança, é um para cada 20 mil nascimentos é que acontece a incidência, né, desse tipo de... Um para cada 20 mil. 20 mil nascimentos. Não é pouco, não. Não é pouco, né? Realmente não é pouco. E até os 5 anos de idade, a maior parte desses retinoblastomas se manifesta até 5 anos de idade. Ou seja, então fica muito atento, porque assim, às vezes a mamãe fica acomodada, porque na época ali que estava com acompanhamento até 2 anos de idade, fizemos todos os exames, não deu nada. Isso. Mas tem que dar, você precisa continuar fazendo esse exame. Continuar o acompanhamento, exatamente. Então, até os 5 anos de idade, é importante você estar sempre levando seu filho no oftalmologista, ou então verificando, né, em fotos, flashes, jogar a luzinha ali no olho e perceber se de repente um olho tem um reflexozinho vermelho e o outro não tem, tá esbranquiçado. Eu fiquei em dúvida aqui agora. Eu tenho 3 filhos, né? A gente fica... Agora eu não tô lembrado se o médico pediatra faz esse exame ou ele não tá habilitado a esse exame, doutor? Não, ele faz. É o pediatra mesmo que faz. Uhum. Às vezes a própria enfermeira ali, entendeu? Na sala de parto, né? Ou no posto de saúde, faz esse teste do olhinho. Mas geralmente é o pediatra que faz. E se você tiver alguma dúvida, aí tem muitos pediatras que ficam na dúvida, lógico, né? Não são especialistas, né? Tem alguma dúvida, eu acho que eu não percebi bem, aí encaminha para o oftalmologista. Então, o oftalmologista que vai fazer o exame de fundo de olho, dilata a pupila, verifica toda a condição da retina, se tem alguma lesão suspeita ali, e encaminha para um oncologista para tratamento. Ou seja, as pessoas que estão conseguindo levar o nenenzinho ali novinho todo mês ao pediatra, depois começa a ter uma folga um pouco maior, né? Isso, justamente. Ou seja, o pediatra, a princípio, ele está verificando também se tem alguma alteração a nível ocular. Alguma alteração. Mas geralmente é mais um recém-nascido, né? Então, às vezes, passa isso aí. Porque como é muito enfatizado o teste do olhinho no recém-nascido, é feito ali. Mas como eu coloquei aqui, ele pode acometer até a maior incidência até 5 anos de idade. Então, nessa janela do recém-nascido até 5 anos de idade, os pais têm que ficar de olho. Tem que ficar observando e ao menor sinal de dúvida, parece que não tem alguma coisa normal, procura imediatamente o oftalmologista. Por quê? Né? Tanto pela questão do tratamento precoce, quanto para a preservação da visão, porque a gente busca
principalmente preservar a visão, ou no mínimo, preservar aquele globo ocular, até por questões estéticas. Não é? Porque quando está muito avançado, o tratamento mais radical é necessário, que é a enucleação do olho. Então você retira todo o globo ocular, completamente. Deus. Não só a parte interna, não, o globo por completo. Né? E depois você tenta, né, pode fazer através da oftalmoplástica, né, que é uma especialidade da oftalmologia também, tentar reconstituir, tá, essa cavidade, mas nunca vai ficar 100% do ponto de vista estético. Então, o tratamento precoce você pode fazer crioterapia, que é um tratamento que você congela o tumor, tá? É um dos tratamentos. Radioterapia, o laser, né? O laser que a gente utiliza para tratar retinopatia diabética, uma série de coisas, né? Você usa esse laser também para cauterizar essa lesão, né? Aí você verifica se há necessidade ou não de quimioterapia complementar. Mas nos casos em que ele é muito grande ou ele não está mais restrito à retina, ele já se espalhou para outras estruturas oculares, aí você tem que submeter a uma enucleação, que é um tratamento mais radical, por isso que é importante, diagnóstico precoce para evitar isso. Né? Se for bem precoce, você consegue manter até mesmo a visão da criança, que isso é 100% de sucesso. A partir daí, não conseguiu manter a visão, mas pelo menos se você conseguir manter o globo ocular do ponto de vista de estética, isso vai ser muito importante. Você sabe que, bem importante isso. Não é? A questão estética, o bullying que existe nas escolas, o preconceito, uma série de coisas. Até depois acesso de carreira profissional, tudo compromete. Tudo compromete. Então, casamento, tudo. Tudo. Então, realmente é fundamental. E por último, preservação da vida, porque pode acontecer uma disseminação para o cérebro. E aí disseminou, a chance de recuperação de 100% é muito pequena, vai diminuindo, né? Doutor, você pode falar um pouquinho sobre essa questão? Porque a gente está falando dessa retinopatia prematura, né? Esse nome que fala? Da prematuridade, é isso que fala? Retinopatia da prematuridade. Quando é na criança. Exato. Essa retinopatia... Pode beber um pouquinho, doutor? Quer beber um pouquinho? Essa retinopatia diabética... ela é diferente dessa da prematuridade, então? Sim, o próprio nome diz, né? A diabetes causada pelo diabetes, pelas alterações que o excesso de açúcar no sangue ocasiona para os vasos, principalmente os pequenos vasos. E no caso dos olhos, os vasos da retina. Né? Então, desencadeando hemorragias, edemas, né? E mesmo em casos graves, a perda da visão. Já da prematuridade, acomete o prematuro. E por que o prematuro? Porque o prematuro, né, a criança que nasce antes do tempo, ele não tem bem desenvolvida a questão pulmonar, a função pulmonar não está completamente desenvolvida. É o grande problema nesses casos. Né? Então, às vezes você usa uma medicação para poder acelerar a maturidade, mas às vezes não é possível. E aí essa criança tem que se expor à questão do oxigênio, da oxigenoterapia. E os vasos da retina da criança, do recém-nascido, são muito sensíveis. Então, se você coloca uma concentração muito grande de oxigênio, você faz com que haja um colabamento desses vasos da retina. Né? E é chamada retinopatia da prematuridade, causada justamente por isso, por exposição ao oxigênio, em casos de imaturidade do sistema respiratório da criança, e esse excesso de oxigênio causa essa lesão, então, na retina. Olha, muito interessante, muito sério isso daqui, muito sério. Eu não sei em que posição que tá a questão, como tá a filhinha do Thiago Leifert hoje, porque já tem alguns anos isso daí, né, doutor? Tem alguns anos. Aparentemente está bem, né? Pelo que eu vi até, ela está bem, tudo. Acho que no caso ela foi um pouco mais radical, né? Mas, assim, fisicamente ela está bem. É uma dor danada, porque é muito pequenininho. Qualquer pessoa sentindo dor já é muito delicado. Agora, tão pequenininho... Isso, né? E submeter cirurgia, quimioterapia, que realmente é algo necessário, mas extremamente deletério para o organismo. Porque o quimioterápico, apesar de ter evoluído bastante a quimioterapia, a especificidade dele, ou seja, ele não atinge só as células cancerígenas, mas ele atinge
as células saudáveis também do organismo. Então você fica com o organismo, a imunidade comprometida, anemia, né, fraqueza, náusea, vômitos. Então são vários efeitos colaterais da quimioterapia, porque infelizmente ainda não se consegue uma especificidade muito grande nesse tratamento. Um quimioterápico que atinge exclusivamente as células cancerígenas. Muito interessante. A gente consegue fechar esse tema aqui e falar sobre outra coisa, doutor? Sim, Dá tempo? sim. Tá, esse tema aí é super importante. Eu tô tentando pesquisar aqui quantos dias que a gente tá... Pessoal, ó, pegou esse tema extremamente importante. Vamos falar só um pouquinho sobre a questão da seca aqui em Brasília. Eu tinha puxado aqui e eu fechei. Quer saber quantos dias que a gente tá sem chuva aqui no Distrito Federal. Não é pouca coisa. Daqui a pouquinho eu levanto. Doutor, a gente pode falar só um pouquinho sobre cuidados. Ó, há 3 dias nós estávamos há 150 dias sem chuva. É muita coisa, né? Pá! Nos aproximando de 6 meses, né? Sem chuva, 153 dias sem chover. É muita coisa. Estavam se falando que só choveria em novembro, agora tô começando a falar que provavelmente em outubro começa a chover. Meados de outubro, né? É semana que vem. A última informação que eu tive, traz um certo alívio. Já traz esperança. O brasiliense fica aguardando ansiosamente, né? Olha só, hoje é dia 23 de setembro. O último dia que choveu em Brasília foi dia 23 de abril. Nossa, muito tempo. Olha só, este ano de 2024 só perde para o ano de 1963, quando o Distrito Federal registrou, à época, 163 dias sem chover. Olha aí. Isso já aconteceu no passado, então, doutor. Que coisa interessante, 1963. Né? Interessante. A questão da seca aqui em Brasília, né? Esse bioma, né, que nós vivemos aqui, o Cerrado, né, realmente é algo que acontece, tanto essa questão da seca e as consequências, né, os incêndios, né, aquela coisa toda, né, que pioram a qualidade do ar enormemente, porque a fuligem aumenta a quantidade de poluição do ar, né, e os nossos olhos, eles se ressentem muito, muito mesmo, porque eles estão em contato, né, 24, assim, boa parte do dia com o meio ambiente aberto ali, exposto completamente, né? E a única forma de proteção contra infecções e seja o que for, é a nossa lágrima. A evaporação da lágrima, ela se dá de uma forma muito mais exacerbada nesse período de seca. Então, você perceber o olho seco, aquele ardor, ou mesmo a sensação de corpo estranho, como se estivesse com areia nos olhos, que os pacientes reclamam, é justamente por causa disso. Pela evaporação acentuada da lágrima. Então, o organismo não consegue produzir o suficiente para tratar a superfície ocular, né, de forma adequada, né? Então, a baixa umidade suga. E a gente percebe isso, né? Eu sempre tenho o hábito de deixar uma toalha bem molhada mesmo na minha cabeceira, né? Que é uma cabeceira assim de plástico. No outro dia, aqui em Brasília, ela está sequinha. Dentro do quarto. Dentro do quarto, completamente seca. Você vê que absurdo, como realmente a baixa umidade suga. Onde tem umidade, ela é sugada. E tem um fator aí que a gente trazer um alerta então, hein, doutor Raoni? Tá muito quente esses dias. Sim. Porque Brasília tem uma característica, pessoal, quem não é de Brasília está acompanhando, porque a gente tem a seca no inverno. Isso. Então, assim, a gente tem um desafio, porque, por exemplo, as crianças não querem beber água e os adultos que não se disciplinaram também acabam não bebendo por conta do frio. Isso. Então, acaba sendo um grave problema, principalmente a nível de rins. Agora, quando vai se aproximando o período da chuva, o calor ele fica muito intenso, é um processo da própria natureza para que haja a precipitação, né? A chuva. Sim. Então, a gente está passando por dias extremamente quentes. Tem um período na madrugada que está muito quente. Eu não sei se algum dia você acordou. Sim. Totalmente quente, né? Exatamente. É engraçado um desconforto muito grande. Pois tá tendo um pico de calor na madrugada e depois quando é de manhã cedo tá fresquinho. Isso, fica até mais fresco. É esquisito isso. É estranho, né? Isso, mas realmente tem acontecido. Isso. Nesse processo, algumas pessoas têm optado pelo uso do ar-condicionado, que é natural. Quem tem ar-condicionado, imagino que boa parte esteja usando o ar-condicionado. Tem gente que até adora dormir no geladinho e se cobrir ali. Isso. Ao meu ver, tem 2 riscos, né? Depois, se eu puder falar um pouquinho, um deles é a nível respiratório. Respiratório, justamente. E o outro, já que o senhor está trazendo essa questão dos olhos, e o senhor
recorrentemente traz que no período que a gente dorme é um momento delicado, porque o nosso olho já fica mais ressecado. Isso, há uma diminuição natural da produção da Pois é, lágrima à noite. quais riscos que a utilização de toda a noite de um ar-condicionado ele pode estar agravando em relação à saúde dos olhos? Sim, aí todos os sintomas vão exacerbar enormemente, né? Porque se já acontece essa evaporação que eu falei, né? Eu até, né, coloquei a questão da toalha molhada ali. Né? Você não fica durante a noite com o olho 100% fechado. A gente não percebe, mas você tem micro despertares que você acorda, abre o olho, vira para o outro lado, muda de posição. Ok. Né? Então, isso aí você está expondo o seu olho à evaporação, aumentando a evaporação. Então, já existe uma diminuição fisiológica da produção de lágrima naturalmente à noite. Né? Com os despertares, puxa mais ainda. O ar-condicionado, ele simplesmente elimina, né, a umidade do ar. Ele seca completamente a umidade do ar. Tanto que você vê que quando está em locais úmidos, né, o ar-condicionado ele tem aquele suspirozinho que fica pingando a água constantemente. Então ele tá, da onde vem aquela água? Do ambiente. Né? A umidade relativa do ar é isso, é do ambiente. Então aquele restinho de umidade que existia ali naquele ambiente do quarto, ele desaparece. Então aí você vai piorar muito essa condição. Aí você predispõe a conjuntivites, a ceratite, principalmente a ceratite, que é uma inflamação da córnea, porque a nossa córnea ela é muito sensível às células da córnea, a questão da umidade, a lubrificação, né? A questão a lágrima ela tem antibióticos naturais, células, né, de defesa naturais que combatem possíveis bactérias, alergênicos, seja o que for, no nosso olho. Se você não tem essa proteção, você se predispõe mais ainda a essa condição. Ainda tem um agravante que tem pessoas que fazem uso de lente de contato, de uso prolongado, que a gente fala, e dormem com a lente. Então, é um alerta para usuário de lente de contato. Aqui em Brasília, só em último caso, durma com lente de contato no olho. Mesmo que ela seja de uso prolongado, lá na indicação fala, você pode dormir, porque a oxigenação que ela proporciona é adequada para o olho, porém tem essa questão da baixa umidade. Né? E ela também suga, a lente de contato, por ela ser hidrofílica, ela puxa água para ela. Ela vai secar mais ainda, ela vai puxar justamente da onde? Da córnea, que é essa região que ela está apoiada sobre ela, né? E vai então ressecar, tem um ressecamento aumentado dessa córnea. Seria um exagero se eu dissesse que, assim, se você não está conseguindo lembrar de usar o colírio lubrificante, use pelo menos à noite antes de dormir. Sim. É o momento de maior exigência, vamos dizer assim? Com certeza. Imediatamente antes de dormir seria o ideal. Né? Que nessa fase, independente de você ter algum problema de ressecamento ocular aumentado ou não, que você utilizasse. Vai melhorar bastante o conforto ocular durante a noite e o ressecamento. E a proteção também da córnea. Doutor, só de puxar um pouquinho para frente aqui, a gente daqui a pouco tá chegando as férias aí, tem Dia das Crianças, algumas escolas abraçam a questão da Semana do Saco Cheio agora em outubro, tem o pessoal já fazendo, tem pessoal que vai pro sul lá para o Oktoberfest, ou seja, já começa todo o aquecimento pro verão, é porque eu pensei em pré-verão e pensei em pré-carnaval. Do verão, sim, férias e tudo mais, as pessoas estão utilizando mais a piscina, nesse período mais quente aqui em Brasília. É uma cidade... Brasília, se eu não me engano, é a capital das piscinas em relação ao Brasil. Olha Cidade só, interessante. Quando fala nível de população, que tem o maior número de piscinas no Brasil. Brasília tem tudo grande aqui. Sobre contaminação nos olhos em piscinas. Sim. Se eu dei uma citadinha hoje lá na rádio, eu fiquei curioso, eu queria perguntar a respeito disso. Existe esse risco de contaminação através da água da própria piscina? Sim, né, nós vemos que no período muito quente, né, de verão e tal, a gente aumenta bastante a incidência justamente por causa do uso da piscina, de conjuntivites epidêmicas, que são aquelas conjuntivites virais que se espalham. Né? Então a pessoa vai para Caldas Novas, dificilmente, aqui é um local que a gente viaja muito, os brasilienses vão muito para Caldas Novas, né? Então dificilmente alguém não tem uma história para contar de um episódio de conjuntivite. Foi para Caldas Novas e voltou com o olho com conjuntivite. Então é algo muito comum. Pegou na piscina. Na piscina. Então água quente, então prolifera as bactérias, né? E os próprios vírus se proliferam mais.
E a pessoa tá ali, ela fica, né? Ela tá irritada, tá com conjuntivite, ela não tá nem aí, ela quer aproveitar, né? E aí expõe outras pessoas a esse tipo de problema tá ok. também. Então é nesse sentido. Então Assim, realmente aumenta bastante. ó, o pessoal que vai para Caldas Novas dê preferência então para hotéis que tem água corrente, Isso, né? Porque tem alguns lá que tem água Tem. corrente. justamente. O ideal é isso, né? Uma piscina com água corrente, ou então aquelas piscinas salinizadas são melhores também, Tá. por quê? Né? Tem um aspecto. O cloro, ele destrói as bactérias, sim, mas ele irrita a superfície ocular. E o que acontece? Favorece, então, baixa imunidade, essa resposta que a nossa lágrima tem contra a questão dos alergênicos e os micro-organismos, baixa essa resposta. Então, você é mais suscetível a pegar uma conjuntivite, uma inflamação, uma contaminação, né, por conta da ação deletéria do cloro, que ele é muito, sabe, agressivo para a mucosa ocular, a mucosa nasal também. Então, quem tem rinite alérgica se ressente muito, né? Então, às vezes até o alergista fala para os pais, né, tirarem a criança da natação durante um tempo até que tenha uma melhora do tratamento da rinite para depois voltar. Indicam geralmente uma piscina salinizada, porque o cloro, ele piora todo tipo de irritação das mucosas, ocular, nasal. Parece que é mais agressivo também para pele, cabelo, Para tudo mais, né? pele, exatamente, com certeza. Tá. Hoje, boa parte das piscinas, se eu não me engano, em Brasília, são salinizadas. Tá ok, então é perguntar isso Isso. É melhor, é preferencial isso aí. Por quê? Porque Tá. agride muito menos, né? A nível de proteção, me protege, no caso de ver uma outra criança ali, me protege. Protege os nossos filhos, no caso de ver outra criança com... Não, aí já não. É porque o cloro, queira ou não, ele é um bactericida, né? Entendi. Tá, Nesse ganha para sentido, um lado, não. mas perde para outro. Perde pro outro. Mas assim, eles têm um sistema de filtragem também, né? Geralmente esses clubes, tá? Um sistema ali que elimina boa parte disso aí, né? Para compensar. Mas é óbvio que, nesse sentido, o cloro é melhor. Tem que ficar muito atento, pessoal. Doutor Rony, só para a gente poder fechar, você pode falar rapidinho, já sei que eu já perguntei várias vezes, mas só para a gente poder fechar mesmo, o tipo de colírio e como utilizá-lo, por gentileza. Sim. Os colírios, né, nessa época, são fundamentais, os colírios lubrificantes. Né, são fundamentais justamente para diminuir, então, esse ressecamento, melhorar a qualidade da lágrima, né, e a superfície ocular está mais protegida. Os colírios ideais são sem conservante, justamente porque os conservantes, eles agridem o epitélio corneano, agridem o epitélio da conjuntiva. Então, ao mesmo tempo que eles estão lubrificando, mas eles têm um lado negativo, que eles causam um certo grau de irritação ocular, e com essa irritação há um desequilíbrio na formação da lágrima. Então, há um aumento da produção daquela remelinha, a parte mucosa da lágrima, né? E isso dificulta também a lubrificação e, ao mesmo tempo, funciona como um meio de cultura para crescimento de bactérias. Então, se for possível, o uso de lubrificantes, aí a frequência pelo menos 3 vezes por dia, né? Se você não tem problema, né, de ressecamento ocular nenhum, uma síndrome do olho seco, alguma coisa nesse sentido. E se você tem, aí você pode aumentar a frequência até de hora em hora, sem problema. Sendo sem conservante, você não está agredindo ali a sua superfície ocular, não está piorando a situação. Tem pessoas que, pela questão da Covid, acabaram gerando algum desafio a nível orgânico em relação à produção de lágrimas ou não? Sim, infelizmente sim. Não só a produção de lágrimas, mas também a produção de saliva. Então, infelizmente, uma das consequências do Covid foi o estabelecimento de síndrome do olho seco e da boca seca também, chama de xerostomia. Então, é algo que a gente pegou com bastante... Assim, aumentou a frequência disso no consultório. Então, mas fica atento, pessoal, porque como é um sintoma que normalmente não se fala, né? Fica muito atento, porque às vezes a pessoa tá achando que é normal, porque tá seco. Então, Isso, talvez você tenha esse desafio. Esse desafio. Quando a pessoa tem essa questão, o tratamento é o quê? Não tem cura isso? Não tem cura. Né? Mas aí você tenta melhorar, diminuir a inflamação da superfície ocular. Então, se a pessoa tem uma inflamação das glândulas de Meibom, são glândulas de gordura que estão na pálpebra, que produzem a parte gordurosa da lágrima, você trata com o uso de antibióticos, anti-inflamatórios, isso aí tentando melhorar,
né? E tem alguns medicamentos que você usa que são imunomoduladores, que também diminuem essa resposta inflamatória. Então, assim, aquela parte que está sendo a diminuição da alarme causada por essa inflamação melhora. Mas a parte que foi a destruição das células, né, da glândula lacrimal e também da questão da parótida, daquela coisa toda, não tem como. As células foram destruídas, infelizmente elas não regeneram. Tá? Mas você melhora muito, entendeu? Diminuindo o processo inflamatório e orientando de forma adequada a lubrificação. Né? Então, assim, tem muitas artifícios que a gente pode utilizar para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Muito bem. Doutor Raulney, vamos deixar os contatos aqui para quem quiser. Vale a pena demais você dar um pulinho ali na Ceilândia, no centro da Ceilândia. Vamos deixar então os contatos, o endereço também, por gentileza, pode ser? Sim, nós estamos localizados ali no centro da Ceilândia, na QNM 18, conjunto C, lote 1, no primeiro andar. Nos altos da Tesoura de Ouro, ponto de referência, né, conhecido ali para o pessoal da Ceilândia. E o telefone é 61 Brasília 3371-1716. Só repete o telefone, por gentileza, doutor. 3371-1716. E o Instagram, qual que é, doutor O Raulney? Instagram é drraulney, com Y no final, /oftalmo. Maravilha, maravilha. Doutor Raulney, obrigado demais. Muito obrigado. A gente vai se despedindo aqui do doutor Raulney. Na sequência, a gente vai ter o Gigante da Educação. Um querido amigo Marcos vai estar aqui falando sobre... Ele, assim, a gente vai falar de muita coisa, mas ele trabalha, ele pega teu filho e conduz teu filho a um processo dele se tornar um artista. É claro que tudo isso tem um propósito por detrás. Melhora-se a comunicação, relacionamento interpessoal, melhora a questão da autoestima. Mas tem uma garotada lá que aprende a ser youtuber, o pessoal aprende a fazer teatro, é muito bacana toda a questão da arte voltada para o desenvolvimento dos pequenos em um processo educacional. Vai ser um bate-papo muito bacana, fica ligadinho aí porque é logo depois do break. Senhoras e senhores, nosso querido médico oftalmologista, Dr. Raulney Moura. Até mais, Léo. Muito obrigado, Dr. Raulney. Um abraço a todos. Um abraço. Prepare-se